sempre elas passam por arbitragem. Um dos campeões já está em destaque aí, o Flamengo, né, que conquistou o título invicto e tendo sofrido apenas um gol na competição, né? Venceu agora o Nova Iguaçu. E o gol do Nova Iguaçu na primeira fase. Um gol do Nova Iguaçu marcado pelo Carlinhos, agora jogador do Flamengo. Isso. Né? No Maracanã, que tinha também uma grande presença de torcedores do Flamengo, o resultado de 3-0 fez com que o mandante esperasse dessa vez. Né? O Flamengo era mandante oficialmente, né? Os dois jogos foram no Maracanã, mas o primeiro mando era do Nova Iguaçu. A sensação que a gente teve foi de que o Tite decidiu esperar um pouco. Muito parecido com o comportamento do Flamengo no segundo jogo contra o Fluminense da semifinal. Eu pensei nisso também, mas o Lino está desconfiando, não, Lino? Eu desconfio porque eu não sei se isso foi assim tão estratégico, cara. Porque pode ser uma reação dos próprios jogadores. Você tem eu acho que é natural e o Nova Iguaçu prometeu pelo menos jogar nessa partida e aí resolveu botar ritmo. O Flamengo entrou para bater uma bola e o Nova Iguaçu foi querendo jogar a final dele, né? Mas a diferença é muito grande. E aí o comecinho de jogo o Flamengo até bota no chão, começa a rodar, parece que vai envolver, mas o Nova Iguaçu acorda e é o contrário. A maior parte do primeiro tempo é o Nova Iguaçu com bola no pé, o Flamengo correndo atrás, tendo dificuldade. Claro que a qualidade vai fazer nos melhores momentos aparecer um pouquinho mais o Flamengo. Mas o Nova Iguaçu fez um excelente primeiro tempo. No intervalo a coisa toda muda, porque eu acho que o professor deve ter conversado. E quando o Flamengo cria a chance, evidentemente, né, tem qualidade. Tem mais refino técnico para finalizar, né? E para controlar as ações no último terço, que é um terço mais congestionado, que é um terço de poucos espaços. Foram 2 chutes na trave, né, do Flamengo, com o Cebolinha. E as chances mais claras, na verdade, mesmo desse primeiro tempo, foram do Flamengo. Sim, ainda assim foram do Flamengo. O Nova Iguaçu não tinha o Carlinhos, o artilheiro do time, que se machucou, né? Num problema muscular, não pôde atuar. A outra bola na trave do Flamengo. E o Bill se machucou no primeiro tempo, saiu também. 2 dos principais jogadores do Nova Iguaçu. O Iago já não tinha jogado, já não tinha sido escalado de cara também, né? Então aí a gente tem talvez os 3 destaques do time no campeonato. Era natural, mas ainda assim, poxa, o corajoso Nova Iguaçu, né? O Flamengo perdeu vários gols. No segundo tempo, sim, parece que o Flamengo deu uma acordada, as modificações ajudaram também. Botou o Alan no lugar do Arrascaeta e o Bruno Henrique no lugar do... Esse é o gol, que golaço do Bruno Henrique, né? Mas um chute improvável, com a perna que não é a dominante dele, né? A bola vem quicando, ele pega de bate pronto. A chance dele jogar lá fora do Maracanã era gigante, mas ele tira um pouco da potência, da força da batida para realmente ela fazer ela ter tempo de subir e descer, sabe? Pegou muito bem na bola o Bruno Henrique. Está dominando os memes, né? Que estão sendo distribuídos pela torcida do Flamengo, com outro patamar e etc, né? Lógico, se é ele o autor do gol do título, né? Tem toda a brincadeira do outro patamar, porque o Flamengo conquista o título dessa maneira também, né? Que relatamos aqui, ganhando quase todos os jogos. Acho que foram 2 empates ou mais? Ele empatou com a semifinal contra o Fluminense, o segundo jogo, empata contra o Nova Iguaçu. Tem um 0-0 também do time reserva, tem empate em clássico, tem um pouquinho mais. E acho contra o Vasco também. Contra o Vasco empata também. Empata 2 clássicos, né? Não, 4 empates, isso aí. 14 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, um gol sofrido. 0-0 Fluminense, Vasco. Grande domínio, né? Um grande domínio. E muitos desses... Portuguesa, 0-0 com um time... E muitos desses domínios, como esse jogo, sem fazer muita força, né? Esse jogo de hoje, esse 1-0, o próprio primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o jogo contra a Portuguesa... algumas fragilidades. O Flamengo mostrou, acho que o pior jogo do Flamengo foi contra o Vasco, que o Vasco teve grandes chances de vencer. O Léo Pereira salvou 2 bolas em cima da linha, então acho que foi embora o Flamengo tenha tido um pênalti, né, no finzinho com o Gabigol, não foi nesse jogo? Foi, perdeu. O Flamengo teve uma chance clara de vitória, mas antes o Vasco tinha... Mas em relação a dificuldades, eu acho que foi o principal jogo. Foi contra o Vasco. Hoje o Tite fez uma coisa curiosa, cara. Quando sai o Arrascaeta, ele mexe no time, coloca o Alan, né? Adianta o De La Cruz para fazer a função do Arrascaeta, ele dá um indício de que realmente ele quer o De La Cruz ali. Né? De vez em quando. Eu já acho que na temporada a gente vai ver. O Tite é um cara que está sempre testando, sempre olhando para o futuro. Sim, né? mas eu nem acho que ele quer o De La Cruz por ali. Eu acho que ele vê o De La Cruz como uma opção por ali. Não, por ali é o Arrascaeta, acabou. Sim, então, ele enxerga... o substituto do Arrascaeta, exatamente. Não é o dilema do ele Flamengo? vê ali uma possibilidade de descanso para o Arrascaeta.
Por exemplo, quando eu tiver que descansar o Arrascaeta, o que eu tenho aqui de quando não puder mais, então, de mais parecido? Ele enxerga no De La Cruz o jogador de... Isso. E pro lugar do De La Cruz ele tem o Gerson, voltando. Aí ele tem Gerson, ele tem Alan, ele tem Igor Jesus. Ali atrás ele tem um monte de opção. Ele não tinha era carta pro Arrascaeta. E o De La Cruz parece realmente, nessa partida de hoje, isso fica muito claro. O Alan entra e veja só, o Flamengo não é equilibrada. E isso foi um pouco a cara do segundo tempo, para poder travar o Nova Iguaçu no centro do campo. E o Bruno Henrique entrou muito bem. Essa discussão Bruno Henrique e Cebolinha eu acho deliciosa, cara. Eu acho muito legal e acho que o Bruno Henrique tem grande chance de se impor nessa discussão. Apesar da boa fase do Cebolinha, de ele estar jogando muito bem, é que o Bruno Henrique é um cara decisivo. Muito mais decisivo. Né? Eu sou time Bruno Henrique, não tem jeito, porque eu acho ele jogador com muita personalidade de definir em momentos cruciais, sabe? Eu também gosto do Cebolinha, acho um bom jogador, acho até o Cebolinha que é mais obediente, vamos dizer, taticamente, para o que o Tite pede. Até entendo a opção do Cebolinha, mas eu acho que eu não abriria a mão do Bruno Henrique do lado esquerdo. Estava também aqui reconferindo as escalações, né? O Tite foi com o time titular, ou mais próximo disso, para a Colômbia, né? Substituiu o que não tinha condições e hoje também escala, né, o time que ele tem levado a campo como o time principal do Flamengo para essa temporada. Teve a volta do De La Cruz, que tinha passado mal no meio de semana, o Léo Pereira, que ele tinha deixado de fora também por causa do Davi Luiz. Todo mundo discutindo, né? A entrada do Davi Luiz vai ser no lugar do Fabrício Bruno, que o Fabrício foi para a seleção, jogou 2 jogos inteiros, voltou, jogou também. Aí ele deixa o Fabrício Bruno em campo e tira o Léo Pereira. Mas para mim o mais surpreendente foi não ter usado o Léo Ortiz. E sim o Davi Luiz, né? Que parecia carta fora do baralho. E aí ele usa respeito, né? E respeito também ao cara que está no dia a dia trabalhando. Você não vai puxar o Léo Ortiz. Essa coisa também de ir encaixando o jogador aos poucos, de não passar as contratações à frente da fila. Mas não foi assim com o De La Cruz nem com o Vinha, né? Vinha chegou jogando, o De La Cruz também. O Vinha não chegou jogando assim, não chegou entrando. O Ayrton Lucas ainda é titular. Não, mas tem jogado. No primeiro jogo jogou ele, na Libertadores jogou ele. No primeiro jogo jogou o Vinha também. Não? Foi o Ayrton? Não, mas na Libertadores. Expectativa grande de ele ia entrar de cara e não foi titular. Mas ele, desde que chegou, jogou. Entrando ou de titular, jogou. É verdade. O Léo Pereira já está no banco há 4, 5, o Léo Ortiz, 4, 5, 6 jogos e ainda não jogou. E quando teve a oportunidade de botar, até porque eu até entendo que substituir zagueiros com a partida rolando não é muito perfil do Tite, quando teve a oportunidade de botar, escolheu o Davi Luiz. Aí o Davi Luiz não é qualquer um também, né? Não é, mas o Flamengo não queria o Davi para a temporada. O Davi só está por causa de uma cláusula no contrato de que ele renovaria automaticamente com alguns objetivos conquistados, objetivos pessoais, né? Individuais. Você acha que se não fosse isso, o Flamengo descartaria? Não, ia terminar o contrato, não ia ficar com o Davi. Isso foi notícia, todo mundo sabia. E aí E questão física para o Léo Ortiz não é? Estava treinando, estava jogando. Era uma boa oportunidade de ver o Léo Ortiz. O time que entrou em campo contra o Nova Iguaçu hoje é o titular do momento do Flamengo. O Léo Ortiz pode ganhar posição, o Vinha pode ganhar posição, você pode pensar em várias coisas. O Alan mais à frente pode disputar a posição também. O Bruno Henrique, tem várias coisas que você pode discutir no Flamengo, mas o time que entrou hoje contra o Nova Iguaçu é o time titular do momento. E a temperatura desse time é que foi esquisita hoje no primeiro tempo, né? Porque não conseguiu se impor. A gente trocou 5 jogadores. Vamos ver quem é que ele descansou em algum momento do jogo. Varela, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Everton Cebolinha. Mudou meio time, né? Ele roda meio time durante o jogo, né? E deve entrar de novo com a formação considerada titular contra o Palestino. Botou o Alan e o Bruno Henrique, que são dois caras para você acrescentar realmente, fazer diferença. E entraram os meninos Everton Araújo, o Vitor Hugo e entrou o Igor Jesus também, o Vitor Hugo e o Igor Jesus com um pouco mais de utilização.
Time completamente titular, entre 2 jogos de Libertadores, dando a dimensão da importância desse título. Não sei nem se eu concordo com esse time todo titular, mas quero te ouvir. Cheio de opiniões, Daniela, gostei. Já vou dar um spoiler aqui pra vocês. Spoiler. Não concordo. O Tite ele cumpriu o protocolo de que, se você acompanha o trabalho do Tite, o discurso do Tite e o que foram as últimas semanas, o Tite fez o que dele se esperava para essa final, de respeito ao adversário, respeito à final, respeito a uma taça que pode ser conquistada. Todo o protocolo foi cumprido. Faltou o detalhe final, que era entrar em campo ali no primeiro tempo. Estava tudo muito bem combinado para ser campeão hoje em campo. Mas aí foi um primeiro tempo. Eu acho que tem um detalhe, não é só aquela coisa, o Flamengo entrou acomodado porque fez 3-0 no início. Talvez um pouco também. O Nova Iguaçu tentou jogar. Sim. De novo. O debate que tirava bem o pé. O debate sobre o time titular, eu não acho que seja nem por hoje. A gente vai se debruçar. Será que era para ter entrado o time titular contra o Milionários? Aí se perde alguém para hoje e para jogo contra o Palestino e depois para início brasileiro contra o Atlético Goianiense. É muito mais como talvez pudesse ter negociado minutagem na Colômbia e hoje. Isso aí tudo bem. Agora, time titular hoje, absolutamente dentro do que é a coerência de um bom trabalho do Tite. E que ele é qualificado, treinador competente, muito acima dos outros. O Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, estava na competição, para ninguém tentar desmerecer. Sim. O Botafogo estava, o Vasco estava, o Nova Iguaçu de muito bom trabalho também estava. Campeão da Libertadores sobrou. E o Flamengo sobrou. Amassou é mérito. Na semifinal. Talvez fique um pezinho menor, porque de tudo que a gente viu hoje, era Bahia, era Cruzeiro e Galo, era Palmeiras e Santos, isso aí já estava resolvido. Você podia dar uma olhadinha ali, dar uma espiadinha é muito pelo que o Flamengo fez, não é pelo que o Flamengo deixou de fazer. Então, só pra gente não confundir. Tem papo, mas o Tite foi coerente com o discurso dele. Você pode gostar ou não do discurso. O respeito ao título estava ali. Tem 1000 formas de dar recado, né? Tem um recado verbal, que você fala na cara da pessoa, assim. E tem um outro recado que é: esse trabalho é um trabalho meu, é um trabalho de seriedade, é um trabalho de respeito, e vamos jogar com o time titular. E aí a gente fala de boa parte da torcida que ainda tem a imagem do Tite de 2011, 2012, que realmente aquele Tite era retranqueiro. Aquilo eu concordo. Agora, de 2015 pra cá, quem fala que o Tite é um cara retranqueiro, não tá vendo futebol há muito tempo. 2015 pra cá tem 9 anos. Já é Copa do Mundo. E ele entende isso. De ter ido pro Flamengo, já falou sobre de que ele precisa e tal. E ele foi buscar isso. A gente estava junto em 2013, quando acabou o ano, naquele fim de feira. Ele sai do Corinthians, eu continuo. E nesse ano sabático que ele fez foi Só para contextualizar, Renato, só porque às vezes quem te vê aqui comentarista não sabe que você já participou de vida interna do Corinthians. Sim, eu era analista de desempenho da comissão do Corinthians. Boa. O Tite sai, entra o Mano, o Corinthians cai na primeira fase do Paulista, parecido com esse ano, inclusive, e aí vive esse ano de 2014 com o Mano e 2015 volta. O Tite que volta em 2015 era outra ideia. Sim. É outra coisa, não? E eu acho que tenho certeza que ele falou eu preciso sair dessa pecha de ser um cara defensivo, eu preciso ter mais repertório ofensivo. E ele já mostrou isso. O time do Corinthians campeão brasileiro 2015, que eu venho pra cá depois do título brasileiro, já é um time que a gente vê, que inclusive acho que é um dos times que melhor jogou nos últimos anos aí, quando ele teve material humano, ele nunca se negou a jogar um pouco mais aberto. Sim. Nunca. Só que, só para terminar esse raciocínio, a questão até do rubro-negro é ver o time tão sólido assim, às vezes passa até a impressão, esse time é retranqueiro, esse time é defensivo. Então, é também um aprendizado a lidar com uma... Porque não mudou, o Tite continua montando times a partir da defesa. Sim. E aí eu concordo. Sem abrir mão de que a boa parte do elenco marque, independentemente do espaço que ocupa. Exatamente. E eu vi e tá muito claro para mim que os caras compraram a ideia. Sim. O time do Flamengo, esse ano, é um time que morde mais, que pressiona mais a bola, que se compacta, que tem transições melhores. O Flamengo, no ano passado, cada volta para defender era um Deus nos acuda. Acho que a última vez que a gente viu o Flamengo marcador do ataque para trás foi com o Jorge Jesus, né? Então, o que é uma boa comparação ao Tite é melhor. Então eu até entendo essa resistência, eu acho que ainda ela vai existir durante algum tempo. Uns vão gostar, outros não. Mas é um time que não tomou gol no campeonato. E se você não toma gol, você não perde o jogo. E é possível endurecer sem perder a ternura. Sim, claro, é isso. Possível. Eu só acho que se faz uma leitura, e até porque o Flamengo precisava disso. O Flamengo precisava de uma consistência maior, defensiva, entre as linhas. Fato. Basta lembrar aquele Flamengo do Renato Gaúcho que goleava e era goleado com a maior facilidade. Era o jogo... Né?
Mas eu acho que todo mundo faz muito uma leitura do quanto o Tite fecha o Flamengo. E pouca gente se esquece o quanto esse elenco do Flamengo pode contribuir para uma melhora em cima do trabalho do Tite. Ele tem elementos para fazer um trabalho mais próximo dos trabalhos mais faceirinhos que ele fez. Porque ele era retranqueiro quando ele precisava ser retranqueiro. Né? Ele é técnico de uma seleção. Se você observasse, o elenco... Hoje, né? Com o elenco do Flamengo. Sim. Está lotado de jogador de seleção. Sim, diversos. E ele sabe trabalhar isso. Por isso eu acho que quando ele coloca o time titular hoje, ele está dando recado. Da seriedade do trabalho, do jeito que tem que ser. Ah, vocês estão pensando que vai ser assim? Não, vai ser assim. Ele sabe que o ano está começando. Basta você acompanhar o trabalho do Tite, e a gente tem até facilidade disso, porque se destacou aqui, foi técnico da nossa seleção e volta para o time de maior expressão. Se acompanhar o trabalho, ele hoje entrar com o time reserva, você vai falar, está mudado, hein? Está mudado mesmo. Não sei se vai parar. Até você como um cara que tem, tipo, abertura no Rio, conversa... Eu tenho a impressão de que ter vindo o Tite não foi só o Tite. Eu acho que a gente tem que valorizar muito a questão da comissão. Porque me parece que o Flamengo é um clube hoje que ele necessita muito de que a comissão chegue e crie os processos. Sim. O clube não tem processos e projeto esportivo independente do nome que vai chegar. Porque nunca teve convicção quando teve que montar outras comissões. É isso. Ele contrata o Tite, o pacote Tite e aposta tudo ali. Como foi o Jorge Jesus. Departamento, Jorge Jesus trouxe o cachorro, o papagaio, trouxe tudo. Por isso que deu certo. Sim. Então, eu acho que mais que o Tite é valorizar também o trabalho de quem vem junto, porque eu conheço muito bem as pessoas que estão ali e elas se complementam, é muito louco. Ele conseguiu montar um time realmente de caras que... Sabe, o César tem muito o negócio do tato. O César trabalhou com a gente aqui, a gente sabe como é um cara que chega, que conversa. O Clebinho, ele é muito lógico, é um cara que, por exemplo, pega muito o Tite e quando precisa chama muita atenção. Ele traduz a comissão e vai no Tite. O Matheus é o cara que entra na comissão nesse ano de 2014, quando ele está parado nesse ano sabático que ele teve, e é um cara que traz até um frescor, como tem a questão o próprio Dorival tem o filho dele que participa muito disso também. Então, assim, eu acho que até nesse sentido o Flamengo foi bem. Não que eu acho que isso é certo. Eu acho que os clubes têm que ter processos e maneira de trabalhar, independente de quem vai chegar. Mas, infelizmente, o Flamengo é o clube que precisa entregar a chave para a comissão. Isso é muito bom quando ganha, porque se não ganhar você tem que limpar tudo, você está toda hora começando do zero. E o Flamengo... Mas vale lembrar qual era a comissão que estava antes dele, né? E o que aconteceu com a comissão, né? O preparador físico... O Flamengo, exatamente. O Flamengo, esse ano, ele está vivendo um ano, até falei isso algumas vezes durante a semana, absolutamente atípico. É o primeiro ano em muitos dessa diretoria que você não vai ter uma ruptura em abril, maio. Então, que bom, você não vai ter que começar do zero. Você está sempre... Você começa do zero em janeiro, você começa do zero em abril, maio, você pensa em começar do zero em setembro, outubro, mas você vai ver se está ganhando, se não vai, se está perto da final, se não vai. Então, que bom, porque o Flamengo apostou muito. E também o Fábio nesse balaio, porque eu acho que a questão da preparação, uma Seredinha desse Flamengo não é parâmetro para mim o ano jogo, passado? O ano passado em jogo de quarta-feira. O ano passado foi muito atípico, né, por causa mas quando você pega os e o time do Tite precisa dessa questão física muito bem definida. Então, acho que o Renato toca num ponto importante. É bom pro torcedor do Flamengo e pro Flamengo que essa turma toda que chega com a tal chave do departamento é competente e entregou. Deixa eu só trazer um pouquinho para a rede social, né, e para a arquibancada, assim, é um perigo, a torcida. Não é não. A torcida do Flamengo tem questionado muito o fato do Léo Ortiz ainda não ter entrado, né, porque é um pedido do Tite. O Flamengo faz todo um esforço para tirá-lo do Bragantino numa negociação que se arrasta, dura bastante tempo, e ele ainda não jogou. E tá dividido porque, assim, a metade da torcida fala quando o Léo Ortiz entrar, ele não sai mais e o Tite sabe disso. E a outra metade fala assim, ele já tinha que ter entrado. Eu discordo da primeira metade, porque, né, existe ali uma dupla de zaga muito sólida hoje. Eles sugerem no lugar de quem? Não. Não, aí não, tá bom, aí não. Mas aí quando entra o Davi Luiz, eu entendo que assim... No jogo passado. Exato. Aí eu também compreendo. Não, aí também, mas não é o normal. E tem a questão do Léo não jogar pelo lado esquerdo também. Isso é um ponto que a gente tem que ir. Um detalhe muito importante, o Léo não fica muito legal na esquerda. Ele faz por ali se precisar. Sim. Mas eu acho que eu vou voltar no que é o Tite.
Você acha que o Tite ia fazer uma abundância e tentar, Davi, vamos tentar, não deu, tem agora... Como é que... E ele sempre fala de hierarquia dentro do grupo, dos processos. Ele não tem nada a se acertar com o Léo Ortiz. Ele que pede a contratação, ele que insiste. Então, tá tudo bem, tá tudo resolvido. E acho que o Léo tá momento tranquilo. de entrada do time. Agora, se já era para ter entrado, é o que eu falo sempre. A gente tenta, sonda, vai atrás. Eu não tenho o dia a dia. Algo ele deve estar sinalizando que ele vai entrar no momento e acho que o Léo Ortiz está tranquilo. Mas o papo é bom. Ele é um jogador de muito controle. Tanto que eu fiz os 2 jogos. Red Bull Bragantino e Botafogo. Sim. E aí peguei a análise dos jogos anteriores e aí você começa a ver assim, o número de ações do meio para a área. Sim. Era assim, primeiro, Léo Ortiz. Aí eu olhei e falei, deve estar errado, né? Vou pegar óculos, vou ler de novo. Era o jogador que mais levava a bola para a área adversária. Eu falei, não, eu vou passar essa página porque eu li errado, vou ver a outra. Estava lá de novo. Ele é um jogador de muito controle ofensivo. Ele vai jogar, ele vai ajudar. Mas acho que tem tudo a ver esse negócio, Tânia, do Tite ter uma fidelidade aos princípios de poder encarar os jogadores no vestiário e falar, você está treinando comigo há um tempão. Você sabe qual é a minha Você está aqui, você vai jogar. Isso. Até que daqui a pouco joga o Léo Ortiz. Sim. Então, mas eu não acho ele melhor que o Léo Pereira nem que o... Não, mas eu tô falando aí na questão do Davi Luiz. O Ortiz? Eu não acho ele melhor que os dois. Por isso que eu perguntei, vai tirar quem? Vai tirar quem? Né? Essa questão. O Léo é mais zagueiro. E o Léo Ortiz era o convocado por ele, né? É isso. Na seleção. Você tá certo. Eu tô curiosa para te ouvir, prof. O Léo Pereira, vamos definir os Léos aqui. Qual que é mais zagueiro? O Léo Pereira. Zagueiro é o Léo Pereira. Tá. Agora, o Léo Ortiz era esse zagueiro amador que o Marra falou. Eu dava notas para o Bragantino, eu dava nota de meio campista para ele. De participação no jogo como meio campista. Eu esquecia que ele era zagueiro e olhava o jogo que ele fez. É um exercício interessante. Agora, se ele foi chamado, as características desse time pedem isso. O trabalho do Tite, a gente imagina, caminha para isso. Não é um zagueiro na contramão do que o Flamengo quer. Sim. Nem do que o técnico quer. Então é uma questão de tempo. Por que tinha que entrar agora? Eu não entendo. A partir do Davi Luiz, sim. Sim. Mas aí se você estabelece 2 disputando, como antigamente era zagueiro central e 4 zagueiros, né? Sim. 2 que jogam pela direita, 2 que jogam pela esquerda, eu entendo. Acho a ideia um pouco arcaica para o futebol atual. O futebol atual não precisa disso, não. E um elenco como esse que ele tem também não precisa. Eu acho que o próprio Léo Ortiz vai se sentir mais à vontade, mais seguro, disputando a posição na geleia geral e não no específico. No específico pode complicar a vida dele, ele pode em algum momento não se sentir tão satisfeito, mas um dos princípios do titismo é esse. O campo fala. Como não teve campo ainda para falar. Eu acho que se fosse o Fabrício Bruno poupado na Colômbia, eu acho que jogaria o Léo. Por causa do lado. Por causa do lado. Do campo. Porque eu concordo que não tem que ter mais, acho que tem que fazer as duas. Mas até para um cara que está chegando... Vou te botar na tua, vou botar você na tua. E é o que os companheiros falaram. Eu acho que o Léo ele tem muito a ver com o que pede o Flamengo num jogo de futebol 99% do ano. Que é propondo, que é com a bola, que é colocando o time para frente. Mas cada disputa com o Davi Luiz eu concordo. Com os dois eu acho que não. Eles têm que começar, alguém tem que começar a jogar mal. Porque para mim os dois... Para mim é uma das melhores duplas que a gente tem no Brasil hoje. Não teve provocação, não teve nada, não teve bastidor para falar mal. Teve futebol. Quem veio ver as duas finais viu futebol. Agora eu quero ver minha família. Vai. Vai. Você falasse sobre esse primeiro título que você consegue com o Flamengo, que você já tenha falado, mas eu acabei de chegar, porque você levantou uma taça aqui com a seleção brasileira, né, na conquista da Copa América, mas hoje era um Maracanã completamente rubro-negro. Qual é a sensação? O que você tira aí de balanço do que foi esse início de temporada? Ela é muito emocionante. Ela é muito emocionante. Quem passa aqui sabe. Eu sei de toda a responsabilidade que eu tenho. Eu sei de uma nação rubro-negra toda que do nosso trabalho ela depende da sua alegria, ela passar um dia melhor com seus filhos, ela passar um dia melhor com a sua esposa, respeitando o outro lado. Eu tento passar um pouquinho de fair play,
eu e o Carlos, acho que nós conseguimos com as duas equipes passar isso. É o melhor ataque, é o melhor saldo, é a melhor defesa. Ah, mas é o campeonato que são 5 clássicos. Nós sabemos o quanto é difícil passar desses momentos. Então aí o reconhecimento numa final, que a grandeza do Nova Iguaçu não é comparável à grandeza do clube Flamengo, mas os homens são iguais. Ô Pedro, o que é essa campanha de título no Carioca, tão avassaladora, com tão poucos gols sofridos? A torcida fala muito da mudança de consistência do time. O que ela diz sobre esse Flamengo 24, que de repente em comparação a 23 não tem? Acredito que a gente conseguiu ter esse equilíbrio, né? Tanto ofensivo como defensivo. Né? A gente viu uma campanha incrível que a gente fez só levando um gol apenas num Cariocão, muito difícil, né, conseguir esse êxito. Mas isso faz parte de todo o elenco, tanto para atacar quanto para defender. A gente precisa dos 10 ali, né, dos 11, né, do goleiro também. Então, fico feliz por essa campanha, né, agradecer, né, a todos, né, a torcida também pelo apoio de sempre. Espero que a gente possa conquistar mais coisas esse ano. Obrigado, Pedrão. Estava esperando mesmo pelo momento. Eu sabia que ia chegar a oportunidade e quando chegou a oportunidade, acho que foi o meu primeiro toque na bola, né? Eu já consegui pensar quando a bola veio e fazer um belíssimo gol. Então, muito feliz por essa conquista, por ter conquistado mais um título, meu quarto carioca com essa camisa. Enquanto eu estiver aqui, eu vou dar sempre o meu melhor. Vou lutar para conquistar título e ficar cada vez marcado na história do Flamengo. Ô Bruno, e como é que é quando você fica ouvindo o tempo inteiro a torcida chamando seu nome? Você fica ali doido para entrar, para atender, enfim, é com esse espírito que você entra? Sim, com certeza. A identificação com o torcedor, com o clube é muito grande. Fico muito feliz quando ouvi meu nome sendo gritado, mais de 65 mil pessoas, e eu só estava esperando pela oportunidade mesmo de poder entrar no jogo e fazer um grande jogo. E graças a Deus, quando eu saí, né, de casa, meus filhos, minha esposa falou, vai com fé que hoje você vai fazer um gol. Então, muito feliz, minha família é tudo para mim e continuar trabalhando, cara. A gente tem discutido isso com os sócios. Acho que o Flamengo hoje é outro clube. Quando a gente começou a nossa gestão, o lucro que o Flamengo tinha era muito curto. A gente ainda devia 500 milhões de dívida líquida e faturava perto de 500 milhões. Hoje a gente está faturando 1,3 bi, temos 48 milhões de dívida líquida, está nos nossos balanços auditados por uma das 4 grandes empresas de auditoria, sem nenhuma ressalva no balanço, bom que se diga. Então, assim, cara, a nossa situação financeira hoje é completamente diferente. Quando eu comecei a fazer a estruturação financeira do Flamengo em 2013, falar disso era um sonho. Hoje é um projeto mais do que realizável com as condições que o Flamengo tem. Temos só que buscar a melhor forma de fazer isso. Então, assim, eu sou um eterno insatisfeito, eu sempre quero mais, mas olhando para trás não tenho dúvida nenhuma de que o Flamengo deu um salto e hoje está em outro patamar.